eu quero convidá-la aqui à frente. A Miriam irá trazer a palavra nessa noite. Eu agradeço muito mesmo, porque, irmãos, não é fácil, um momento muito difícil. Para quem está muito perto ali sabe como que é uma carga pesada, né? Nós estávamos falando sobre isso na sexta-feira. Eu quero agradecer, viu, Miriam, pela disponibilidade, que Deus possa estar te usando nessa noite. E falando aos nossos corações, irmãos, que nós precisamos sair daqui transformados, renovados, e a palavra de Deus faz isso. Amém? O Tavinho orou, graças a Deus, pelas famílias. Nós vamos orar pela Miriam agora. Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor, porque se nós estamos aqui, ó Deus, é porque é permissão do Senhor aqui nessa noite. E nós colocamos a vida da Miriam diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, use a vida dela, use, ó Deus, a boca dela nesta hora, que será transmitida a Tua palavra. Ó Deus, nós agradecemos por ela, pela vida do Nê. Abençoe essa família, Senhor. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja nesta hora. Que sejamos, ó Deus, receptíveis à Tua palavra. E nós agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor seja sobre todos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Creio que o Espírito Santo de Deus já está trazendo consolo para todos nós, para aqueles que estavam bem mais próximos, para aqueles que carregaram cada fardo que precisava ser carregado. E hoje a palavra vai falar sobre a passagem de Jesus. Na Bíblia, Jesus sempre estava passando em algum lugar. Jesus nunca estava parado sem estar fazendo alguma coisa. Jesus nunca estava sentado e falando, deixa a multidão lá, ou não vou levar a palavra, não vou trazer uma cura. Mas Jesus sempre estava passando. E Jesus passava até por caminhos que ele gostaria de não passar, porque ele mesmo fazia contornos. E hoje nós vamos falar sobre deixe Jesus passar por seu lado samaritano. Eles estão salvando, tudo que eu estou olhando, eles estão salvando o slides lá certinho, tá bom? Deixe Jesus passar por seu lado samaritano. Daqui um pouquinho com os slides nós vamos entender por que um lado samaritano. E aí nós vamos encontrar várias situações na Bíblia falando sobre Samaria e sobre o povo samaritano. E como sou professora, não vou deixar de trazer uma aula de geografia aqui. E no final, antes do café, teremos uma prova. Tô brincando, não teremos provas. Já vi gente se arrumando para sair. Não haverá prova. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Jesus quer passar pelo nosso lado samaritano. Ele quer passar pela nossa vida exatamente naquele lugar onde nós não deixamos Jesus passar. E aí nós vamos entender por quê. E quem eram os samaritanos? Agora sim, né? Obrigada. Quem eram os samaritanos? Só para a gente poder entender um pouquinho o contexto, não é nesse texto que nós vamos ficar, eu só deixei ali de referência, mas lá no Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo 17, fala sobre o povo samaritano. E esse povo samaritano é um povo que achava que a adoração que eles faziam era correta. Então eles intentavam contra o povo de Israel. Então essa rixa, essa briga deles, vem desde lá de 2 Reis. Aí vai ter uma passagem também em Samuel, vai ter uma passagem também em Neemias, quando o povo de Israel está construindo o muro e os samaritanos começam a falar, que isso? Vocês não vão conseguir não. Para de edificar. E aí depois quem conhece das histórias do Antigo Testamento e ver a palavra lá samaritano, é desse povo que nós estamos falando. E aí tem alguns irmãos pensando, peraí, se esse povo intentava contra Deus, então quer dizer que eu tenho um lado samaritano aqui em mim? Calma que nós já vamos entender, irmão Carlos, não é isso, tá? O irmão Carlos já está ficando bravo. Quem eram os samaritanos? Então vamos lá para a geografia bíblica. Todo esse pontinho que está um azul clarinho é Israel. E esse lugar que está laranja mais forte é Samaria. Samaria
tem uma cidade chamada Samaria, mas aqui nós vamos falar da região, a região de Samaria, que tinha várias cidades, tá bom? Então, olha, o azul clarinho, Israel, e ali no laranja mais forte, a região de Samaria. E é importante a gente saber onde se localiza, porque hoje essa região não se chama mais Samaria. Então, nós vamos continuando na aula de geografia bíblica aqui. Só para localizar onde que fica Samaria. E ali nós temos, para que vocês entendam, lá na pontinha, Galileia, que é onde Jesus nasceu. Então, ali na Galileia, região toda, onde tinha Nazaré, e aí tem toda Samaria, até chegar aqui embaixo, ó, na Judéia. E Jerusalém está aqui na pontinha. Por que eu coloquei esse mapa? Porque na Bíblia, nos textos que nós vamos ver daqui um pouquinho, só para nós entendermos o contexto, Jesus e os discípulos poderiam atravessar Samaria, toda a região, que eles economizariam tempo, tudo, até esforço físico. Mas como o povo judeu não gostava de Samaria, dos samaritanos, daquela região, então eles tinham que fazer aquele contorno onde tem aquele pontilhado no amarelinho. E quando eles faziam essa trilha para poder chegar até Jerusalém, eles levavam muito mais tempo, e ali tem a baixa altitude também do mar, que fazia com que essa caminhada fosse muito pesada. Então, eles levavam de 7 a 8 dias, e era muito cansativa. Mas se eles atravessassem no meio de Samaria, eles chegariam mais rápido, economizariam até dias. Mas não era possível porque havia uma guerra ali, tanto histórica quanto espiritual, no meio desse povo. E aqui eu coloquei, só para vocês entenderem, algumas cidades que envolvem a região da Samaria, tá bom? E tem uma cidade também com o nome de Samaria. E a Judéia fica bem aqui embaixo, onde Jesus tinha que atravessar para poder ir, e também em Jerusalém. E aí eu coloquei certinho aqui, ó, Israel no tempo de Jesus, para que vocês entendam. Depois o pastor disponibiliza, né, no grupo da igreja, para vocês virem ali Galileia, Nazaré, onde Jesus viveu, Samaria, Judéia e tudo mais. Para que esse contexto? Para que nós possamos entender que as regiões que tinham na época de Jesus, elas continuam hoje. Claro, com a mudança da modernidade, e algumas mudaram de nome também. Hoje, Samaria não se chama mais a região de Samaria. Ela recebeu outro nome. Então, aqui, ó, do lado direito, nós temos a região de Samaria, Judéia, Jerusalém. Mas agora, atualmente, 2026, Samaria é chamada de Cisjordânia. Quando você olha ali, do lado de lá, está escrito Jordânia. Cis significa do lado de cá. A palavrinha cis significa do lado de cá. Então, ó, Cisjordânia, do lado de cá de Jordânia. Então, por isso que ela recebeu esse nome. E Israel tomou esse lugar, que é a Cisjordânia, para que fosse parte dele e para que ele pudesse governar. Mas não deu muito certo. Quem acompanha um pouquinho de política vê o quanto que tem conflito ali. Não deu certo, Israel tenta brigar por esse espaço ali. Nos localizamos? Entendemos a região de Samaria, que havia um conflito ali, e agora, em 2026, ela se chama Cisjordânia, tá bom? Para todo esse contexto, para que nós possamos entender que o povo de Israel tinha uma rixa com a região de Samaria. Porque aqueles irmãos que moravam naquela região, muitos judeus, não queriam que a adoração fosse realizada tal como os outros judeus faziam. Eles não queriam que o monte que se adorasse fosse em Jerusalém, mas que fosse em outro lugar. Então começaram uma confusão, porque o povo samaritano daquela região entendia que a forma de adorar era de um jeito. Os judeus achavam que era de outro. E aí o povo da região de Samaria começou a fazer aquilo que Deus falou no Velho Testamento inteiro, que não era para os judeus saírem de sua terra e se casarem com o povo estrangeiro. Não é para sair, pegar os ídolos de outra terra e trazer para dentro de Israel. O povo de Israel sofreu muito,
porque desobedeceu a Deus. Mas depois eles entenderam. Mas o pessoal ali de Samaria, não, eles continuaram casando com os estrangeiros, eles continuaram trazendo alguns ídolos e alguns costumes do povo estrangeiro. Então o povo judeu falava, não queremos fazer parte dessa galera aí de Samaria. Primeiro, porque eles brigavam pelo lugar onde seria o verdadeiro lugar de adorar. E segundo, porque o povo da região de Samaria aceitavam os estrangeiros, casavam-se com eles e aceitavam as culturas deles. E aí nós temos o primeiro lado samaritano. Deixe Jesus passar pelo seu lado samaritano. Agora sim, eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas 9, 51. E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Verso 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aqui em Lucas, no capítulo 9, é a primeira passagem que Jesus tem com os samaritanos, quando ele é rejeitado por esse povo. Lembra do mapa? Jesus poderia atravessar por Samaria, chegar mais rápido. Então Jesus pediu para que os discípulos fossem à frente. Mas por causa desse costume, dessa briga histórica e espiritual, os samaritanos disseram: não, vocês estão com cara de que vocês vão para Jerusalém. Então aqui vocês não vão passar, não. E não deixaram. Então o primeiro lado que Jesus quer passar, o lado samaritano, é aquele primeiro momento em que nós rejeitamos. É o lado que rejeita Jesus. Para aqueles que não conhecem a Jesus ainda, há um lado samaritano que rejeita a palavra de Jesus, rejeita a sua salvação. E para nós que já fomos salvos, quando nós rejeitamos os ensinamentos do Senhor, porque somos bombardeados todos os dias com várias setas do inimigo, com pensamentos, com desânimo. E aí podemos sim, sendo cristãos, sendo salvos, rejeitarmos o que Deus tem para nós em sua palavra. Então o primeiro lado que Jesus quer passar é o seu lado samaritano que rejeita a correção, que rejeita estar em comunhão. Nós fazemos isso, é natural de nós seres humanos. Rejeitar alguma coisa que nós não queremos, porque nós entendemos que nós temos escolhas. Então para quê que eu vou querer? Eu vou rejeitar. E muitas vezes estamos rejeitando, mesmo sendo cristãos, nascidos de novo, exortados da palavra de Deus, nós podemos rejeitar. Então Jesus quer passar por esse lado samaritano, aquele que rejeita. E como nós sabemos da rejeição? No verso 53 eles disseram: mas não o receberam. Jesus quer passar por esse lado. Aquele lado que rejeita, aquele lado que diz não para ele. Às vezes nós rejeitamos até mesmo quando nós queremos que Deus trabalhe em alguma coisa em nossa área e Ele fala assim, mas você precisa mudar isso, isso e isso. Não, Deus, isso não. Eu posso até dar uma pequena melhorada, assim, uns 10%, mas o Senhor está pedindo para eu ser mais comunicativo com os irmãos? O Senhor está pedindo para que eu atue em alguma área na igreja? O Senhor está pedindo para que eu ligue para aquele irmão que, não vou não? É esse lado que Jesus quer passar. O lado que rejeita. E tem outro lado também. O segundo lado samaritano está em Lucas 10, 25. Jesus, sabendo que os samaritanos não eram bem aceitos e que havia essa briga política e cultural, Jesus não fingiu que isso não existia. Porque Jesus ele não vem
acabar com a nossa história. Ele vem transformar a história. Então é isso que ele faz com o povo de Israel. Ele chama os seus discípulos e senta e fala: agora eu vou contar uma parábola. E para os discípulos e para quem estava ouvindo foi uma surpresa. Como é que Jesus conta uma parábola onde um samaritano é um herói? Provavelmente os discípulos estariam ali já fazendo caras e bocas. Não é possível. Não é possível. Por que ele não contou uma história colocando ali como personagem principal um judeu, um varão, um verdadeiro israelita? Mas Jesus vem porque Jesus transforma a história. Quando ele quer passar pelo nosso lado samaritano, é porque ele quer fazer toda a limpeza necessária. Ele quer que nós sejamos melhores. E aí Jesus vem e conta a parábola. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lê? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse é o caminho que os judeus faziam. Então, eles iam pelo caminho de Jerusalém, por Jericó, subiam ali por outra cidade e iam contornando Samaria. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. A continuação dessa história diz que ele levou o homem, tratou suas feridas, deixou dinheiro para que cuidassem e ainda na volta ainda preocupou-se em saber como é que ele estava. Então Jesus traz essa história de outro samaritano para que os judeus que ali estavam ouvindo entendessem que a salvação veio para todos. Não veio só para Israel. Veio também para aquele povo que estava em Samaria, que o povo de Israel rejeitava. Então, aqueles que se sentiam rejeitados, Jesus quer passar por esse lado. Aqueles que rejeitam, Jesus também quer passar por esse lado samaritano. Mas Deus viu que havia um samaritano que se importava. E todo aquele sacerdote e levita que eram responsáveis em cuidar do templo, em tratar das pessoas, em levá-las mais próximas a Deus, eram que estavam rejeitando aquele outro povo. Então Jesus, ele quer passar pelo outro lado samaritano, o lado que se importa. Aquele lado que se importa com as pessoas, é isso que Jesus quer passar, para que nós possamos nos importar também com a alma daquela pessoa, não só com a pessoa. Jesus quer passar pelo lado que se importa demais com o trabalho, para que Jesus possa dizer assim: olha, o seu trabalho tem que ser o seu ministério. Tem que ser o lugar onde você tira o seu sustento. Não está dizendo que vai ser fácil, porque cada um tem sua circunstância em seus trabalhos. Mas é o lado onde Jesus quer passar. E Ele quer dizer: o seu trabalho é o teu ministério. Jesus quer passar no lado samaritano, em que nós nos importamos com as pessoas, para que nós possamos nos importar um pouco mais com a alma delas. Principalmente aquelas que ainda não conhecem a Jesus. E nós trombamos com elas constantemente, seja em nosso trabalho, em nossa família. É o testemunho que nós damos. É a alegria de viver para Cristo que faz com que aquela pessoa entenda que viver para Cristo é a melhor coisa que existe. Jesus quer passar por esse lado. Verso 33 diz: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Jesus quer passar por esse lado samaritano também. Aquele que se importa, mas que se importe com as almas das pessoas. O terceiro lado samaritano, Lucas 17, 11.
Jesus está passando novamente, porque Jesus está constantemente em passagem, e por onde ele passa, tudo ele transforma. Lucas 17:11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria. Vixe. Às vezes Jesus contornava, mas muitas vezes Jesus passava no meio de Samaria, onde aquele povo se sentia rejeitado. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Jesus quer passar pelo lado samaritano, o lado necessitando de cura. Esse lado que Jesus quer passar. Jesus quer passar por aquele lugar onde nós não contamos nem para ninguém, nem para o nosso marido ou esposa, para ninguém. Aquele lado que precisa ser curado, seja por rancor, seja por dores, por feridas que ainda não foram tratadas. Jesus quer passar por este lado, porque Jesus quer que nós sejamos tratados integralmente. Jesus não faz nada pela metade, mas eu sou o único empecilho para que Deus não trabalhe. Porque eu posso não deixar Jesus passar. Eu posso simplesmente guardar dentro de uma caixinha e falar: não, aqui eu não quero que Jesus mexa. Porque aqui eu tenho esse problema aqui que eu não vou resolver. Eu vou continuar alimentando, até que em algum momento eu vou precisar muito de ajuda. Jesus quer passar por este lado samaritano. Ele quer curar aquilo que precisa ser curado. E não estou falando só de curas físicas, principalmente emocionais e espirituais. Nós somos as pessoas que carregamos muito peso, muito. E carregamos tanto peso que a gente não consegue nem andar direito. Já reparou que tem pessoas que andam assim? Não por problemas físicos, mas por problemas de alma, emocionais. E aí, às vezes, elas procuram um médico, procuram outro e não encontram esse problema. Às vezes, precisa resolver somente o problema emocional e espiritual, que andam bem ligadinhos. Quando eu dava aula para o maternal, crianças de 3 anos, quem é pai e mãe sabe que crianças de 3 anos conta tudo para a professora. Então, era o nosso momento, a hora que as crianças iam brincar na areia, nós, professoras, sentávamos lá, era a hora das crianças contar para nós tudo que aconteceu em casa, do jeitinho delas. E elas contavam tudo, aí no outro dia a gente tinha cenas do próximo capítulo. A gente perguntava: escuta, vem cá. Você disse que sua mãe e teu pai estavam brigando, né? E aí, como que acabou? Aí eles contavam do jeito deles. Claro que são pequenininhos, eles contam fragmentos, mas é muito engraçadinho como eles contam. E eu tinha um aluno que ele simplesmente gostava de carregar um monte de baldinho de areia e pegar o baldinho de areia de todo mundo, mas ele não dava conta. E ele carregando aquele monte de peso. E eu falando para ele, chama João Paulo, leva os baldinhos e vai buscando um de cada vez. E ele desconfiado que alguma criança fosse pegar, e ia pegar mesmo. E ele: não posso, eu tenho que levar tudo. Então faz assim, leva os baldinhos que você conseguiu, que ele corria na caixa e pegava, e vai enchendo, enche uma, vai enchendo. Não, ele insistia em carregar aquele monte de baldinho. E enquanto ele carregava aquele monte de baldinho cheio de areia, ele caía 1, 2, 3, 4 vezes no meio do caminho, esvaziava, enchia de novo. E ele começou a chorar. E aí uma dessas crianças de 3 anos botou a mãozinha na cintura e falou: eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Pode soltar esse balde agora, se você não vai vir mais para a areia. Ele soltou os baldinhos. Aí eu saí da sala de aula porque aquela criança estava pronta para ser professora. E ela deu uma ordem para ele e ele largou. Mas ele ficou sentado lá chorando, porque ele queria carregar os pesos do baldinho. E ele chorou. E não tinha quem consolasse. Aí depois a professora, que era eu, fui lá consolar a criança. Explicar para ele que, olha, você pode fazer um de cada vez, mas não tinha jeito. Ele queria carregar o peso. E às vezes nós somos igual ao João Paulo.
Queremos carregar o peso. E pode vir uma, pode vir duas, não vai. Até que vem uma pessoa usada por Deus, que vai ser mais dura, e nós vamos largar. Vamos chorar? Vamos. Mas esse é o papel do Espírito Santo e é onde Jesus quer passar. Ele quer passar por aquele nosso lado teimoso. Precisa ser curado, mas nós não queremos. Precisa ser transformado, mas nós não queremos. A gente insiste em carregar os baldinhos de peso. O lado necessitado de cura. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quantas vezes no nosso dia nós lembramos de clamar: Jesus, tem misericórdia de nós? Às vezes nós procuramos algum texto autoajuda, contamos para todo mundo os nossos problemas, mas nós não clamamos: Jesus, tem misericórdia de nós. É nessa hora que Jesus quer passar pelo nosso lado samaritano. O lado que precisa ser curado, ser transformado para ficar mais leve. Porque Jesus mesmo diz: vinde a mim, porque o meu fardo é leve. Ele carrega os nossos fardos por nós. Nós não precisamos carregar tanto baldinho de areia na nossa vida. E o quarto lado samaritano, que é quando a gente fala sobre a história de algum samaritano, que nos vem à mente é a mulher do poço. Nós sempre nos lembramos dela. E a gente vai abrir a Bíblia agora em João, no capítulo 4. A mulher de Samaria. Jesus quer passar pelo nosso lado samaritano para transformação. E muitas vezes para transformar vai doer. E o mesmo Deus que transforma e vê que está doendo é o Deus que cura e alivia a dor. Então é o Deus que traz a transformação plena para a nossa vida, nos renova e ainda nos segura no colo. Quarto lado samaritano, João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Olha Jesus de novo, quebrando os paradigmas, dizendo para o seu povo: eu quero salvar aquela região também. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, que era outro lugar que o povo de Israel brigava. Como estava na região de Samaria, o povo de Israel brigava, porque a fonte de Jacó, os judeus falavam: é nosso. E o povo da região de Samaria falava: não, é nosso. Então eles ficavam brigando por isso também. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Primeiro ela fez duas observações. Uma, que os judeus não ficavam falando com mulheres. Duas, porque ela era samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Nesse momento, essa mulher pensou: nossa, se você tem uma água que eu não vou ter mais sede, você me dá essa água, porque eu não quero mais ficar aqui enfrentando o povo judeu. Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, porque o senhor entende, né, qual que é a situação aqui. E Jesus vem para quebrar mais paradigmas. Primeiro que ele fala com a mulher, porque na Bíblia
Jesus veio para trazer o significado verdadeiro da mulher. Quando o povo de Israel não estava tratando a mulher como deveria ser tratada, Jesus vem e traz o papel da mulher com honra. E os judeus ficaram doidos. Como assim? Não. Até mesmo a gente vê, infelizmente, nos noticiários, como é que o povo lá da Arábia e tudo mais, do Irã, tratam as mulheres. E é contra isso que Jesus veio. Jesus veio para dizer, olha, não tratem as suas mulheres dessa forma. Mas aí, a mulher ficou impressionada. Primeiro que falou com ela. E Jesus deve ter lhe falado amavelmente. Segundo, porque estava pedindo para ela alguma coisa. Os homens não pediam nada para as mulheres, só mandavam. E ali ela ficou impressionada. E Jesus teceu a conversa com essa mulher. E ela foi falando sobre a vida dela. A vida que Jesus já conhecia. E é como se Jesus tivesse dito, olha, não é esse o problema que eu quero tratar na sua vida. Eu quero que você tenha a água viva. Eu quero passar pelo seu lado samaritano, aquele que tem sede. A mulher ficou ali ouvindo Jesus, sabendo que ele era a fonte de água viva. Quando ela descobriu isso, ela quis imediatamente contar para toda a região onde ela vivia, em Samaria. E a palavra de Deus, depois em continuação, que vai até o verso 42, houve muitas conversões em Samaria. Porque aquela mulher deixou Jesus passar pelo lado que tinha sede. Aqui eu coloquei aqui só para a gente poder visualizar onde que era o poço de Jacó, é no meio de Samaria. Então ali no meio de Samaria, que é onde Jesus estava saindo, atravessando, passou ali por dentro e encontrou aquela mulher. E aquela mulher foi lá buscar água. Então era uma região assim considerada perigosa, de muitos conflitos, aquele poço. Mas Jesus não teve medo, porque ele quer passar pelo nosso lado samaritano, que tem sede. Sede de Deus, sede de justiça, sede de descanso. Jesus quer passar pelo nosso lado que tem sede de tudo, que a gente acha que não tem solução. Porque a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E Jesus tem essa água. Jesus quer passar pelo nosso lado samaritano. Porque quando ele passar pelo meu lado samaritano, nós vamos encontrar outra forma de viver. Nós vamos descobrir que haverá aceitação. Quando o povo samaritano não aceitou Jesus, quando eles não entenderam que o que Jesus estava fazendo é para a salvação deles, eles não aceitaram. Mas quando aquela mulher no poço, olha o percurso de Jesus até chegar naquela mulher do poço, foi-se um tempo. Até que aquela região recebeu Jesus e muitos se converteram. E depois, em Atos, e mais adiante no Novo Testamento, depois que Jesus subiu ao céu, Filipe, o apóstolo de Cristo, ele vai diretamente para os samaritanos para que fosse pregada a salvação em Samaria e para todos os samaritanos. Então, quando Jesus passa pelo nosso lado samaritano, há aceitação. Haverá amor incondicional. Se nós achamos que nos importamos com uma pessoa, imagina Deus. Nós não conseguimos mensurar quem mais morreria por um bando de pecadores que nós somos. Quem mais teria tanta misericórdia por causa das multidões dos nossos pecados? Quem mais olharia com tanta ternura e tanto amor e nos abraçaria dessa forma? Nós não conseguimos imaginar o tamanho desse amor de Deus. Não conseguimos. Nós tentamos experimentar. Deus até comparou com algo que é palpável para nós, com o amor de mãe, para que nós pudéssemos entender um pouco como que é o amor de Deus, porque o dele ainda é de maior excelência. E quando Jesus passa pelo nosso lado samaritano, haverá amor incondicional. Haverá cura e perdão. Se eu creio que Jesus pode me salvar, ele pode me curar também. A propósito para tudo, às vezes não recebo uma cura física, mas eu recebo a cura espiritual. Eu recebo cura emocional, porque Jesus é especialista nisso. Em todas as curas. E a propósito para tudo. Mas sou eu a única pessoa que pode impedir de Jesus passar pelo meu lado samaritano. Mas quando eu deixo, haverá saciedade. Eu não vou ter sede, porque eu já tenho a água viva.
Eu não vou ficar procurando em autoajuda aquilo que Deus já me deu. Eu não vou ficar procurando de igreja em igreja quem é que prega melhor, quem é que traz uma palavra mais profunda para o meu coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela cumpre o seu propósito. Basta que eu deixe. Senhor, fala comigo. Senhor, passe por esse lado do meu coração endurecido. Mesmo que eu tenha me machucado em outros lugares, ouvido inverdades. E aí, quando eu ouço a verdade, eu fico, será que é também? A palavra de Deus é a verdade. E é nesse lado também que Jesus quer passar. Eu posso experimentar o que for lá fora. Se eu não experimentar sobre Deus, nada vai adiantar para mim. Nada vai me saciar. Eu só vou ter saciedade quando eu me prostrar e deixar que Jesus passe pelo meu lado samaritano. Haverá conversões verdadeiras. Quando eu tinha 12 anos, eu queria muito me batizar. E aí o pastor falou, olha, na verdade eu tinha 11 anos e meio. E ele falou, não, você tem que completar 12 anos. E eu ficava, por quê? Eu já sei, eu já me converti, eu aceitei Jesus, com 8 anos eu já posso me batizar. Ele, não, com 12 anos. Mas por quê? Eu já entendi. E aí ele deixou que eu fizesse a classe de batismo, mas eu só entraria no próximo batismo. Então, mas aí eu fiz 2 vezes a classe de batismo. E enquanto eu fiz a primeira, estava tudo bem, porque eu estava muito empolgada, eu ia batizar quando eu completasse 12 anos. Mas a segunda classe de batismo, vamos dizer que ele falava, agora está valendo. Então eu ia lá, assistia um pouquinho, era no domingo à tarde, 3 horas da tarde. Eu morava perto da igreja e a maioria da minha idade também. Então, 3 horas da tarde, todo mundo saía para brincar. E eu estava lá na classe de batismo, com um monte de gente mais velha e eu lá, ouvindo as crianças brincarem. Pastor, eu vou no banheiro, tá? Tá. Acabava a classe de batismo, minha mãe gritando para a gente tomar banho para ir para a igreja, e à noite o pastor falava, mas você não quer batizar? Eu quero, pastor, mas no meio do caminho, tinha crianças, né, da minha idade. E assim é na nossa vida cristã. Nós nos distraímos. Eu quero muito servir ao Senhor. Eu quero muito estar no reino. Eu quero fazer alguma coisa que seja significativa. Para quem? Para Deus? Deus já nos chamou desde quando nos convertemos. Se eu não estou fazendo é porque eu não quero. Não é porque Deus vai vir mandar uma luz. Pronto, agora você vai. Não. Deus está falando através da sua palavra. A seara é grande, trabalhadores são poucos. Vinde a mim. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus está falando, vem, vem. E eu estou esperando algo miraculoso. Porque eu começo a me distrair. E a conversão verdadeira faz com que a gente não se distraia. Não se distraia com pequenas coisas. A conversão verdadeira faz com que eu ouça a Jesus e eu entenda exatamente o que Ele quer de mim. E isso deve me entristecer, porque eu sei o que Deus quer de mim e eu não estou fazendo. Ah, não, vou esperar Deus. Deus, fala comigo num sonho. Deus, fala comigo. Manda um irmão lá falar para mim. Ele não sabe mesmo da história. Se o fulano vier falar para mim. Deus já deixou a palavra para nós, irmãos. E Jesus já disse, eu quero passar pelo seu lado samaritano, porque até quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos coisas que precisam ser transformadas. E Jesus vai transformar. E eu preciso clamar, porque Ele quer que na nossa conversão seja verdadeira. Nós frutifiquemos, possamos dar frutos, e frutos que encha esse lugar de alegria e paz. Não são todos os dias que levantamos sorrindo da cama. Alguns com dores, alguns com pesares, alguns com tristeza. Mas quando eu me levanto e eu estou vivo, já é a resposta de Deus, que é mais um dia para servi-lo. É mais um dia para testificar entre as pessoas que eu sou salvo. Através do meu bom testemunho, através da forma como eu trato a minha família, através da forma como eu trato até meu bichinho de estimação. É aí que está meu testemunho. Como é que eu trato o meu chefe? Não querendo tratar daquele jeito, eu queria tratar de outro jeito, mas vou tratar porque sou crente. Nosso testemunho diz muito, e é o que levam pessoas a verdadeiras conversões. Deixe Jesus passar pelo seu lado samaritano. O lado samaritano que está gritando por cura. O lado samaritano que tem dúvida. O lado samaritano da juventude que quer te levar para outro lugar. O lado samaritano da meia-idade que às vezes diz para você que você, não, já trabalhei demais, que isso, agora é hora de descansar.
O lado samaritano, que faz com que você olhe as coisas e tudo está tão desarrumado. Nossa, isso não tem mudança, isso não tem jeito. O lado samaritano, que faz com que dê ouvidos a que o inimigo fica gritando na nossa cabeça o tempo todo. Sai dessa vida cristã. Abandone esse Jesus. Que igreja que nada. Para quê? Jesus quer passar por esse lado samaritano. Jesus quer passar por esse lado onde Ele transforma, esse lado onde Ele faz tudo diferente, porque a palavra dele diz, e o Senhor Deus é cumpridor do que Ele fala. Não tem outro caminho. Se Jesus passar pelo seu lado samaritano, haverá consolo, haverá cura, haverá paz, haverá saciedade. E é por isso que eu convido vocês, meus irmãos, a ficarem de pé. Para que possamos pensar aí no seu íntimo, só você e Deus, onde que você quer que Jesus passe? Ele sabe onde ele tem que passar. Mas você também sabe. E eu, você, precisamos dizer a Ele, Senhor, passa por esse lado aqui, olha, esse lado que tem rancor, que quando as pessoas não olham para mim, eu não me cumprimento, eu já fecho a cara, já não quero mais nem estar naquela igreja. Passa, Senhor Deus, por aquele lado magoado. Nada pode ser dito para mim que eu já fico triste. Se meu marido me olhar diferente, eu já acho que é um problema, e aí eu já fecho a cara e pronto, não converso mais. Passa por aquele lado, Jesus, onde eu, sendo adolescente, tudo que meus pais me falam, eu tenho que resmungar. Porque meus colegas lá fazem, por que eu não posso fazer? Passa por aquele lado, onde eu acho que está tudo bem eu brincar com o pecado e depois vir para a igreja. Passa pelo lado. Jesus quer passar pelo lado que só você sabe. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem olha, esquadrinha os nossos pensamentos e os nossos corações. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Não importam as circunstâncias. Não é fácil, ó Pai, dizer que nós te adoraremos, não importam as circunstâncias. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração, ó Pai, daqueles que estão enlutados profundamente. O Senhor conhece o coração daqueles que estão sentindo tanta culpa, ó Deus, que não conseguem nem dirigir uma oração e às vezes se acabam em lágrimas. Pai, com teu Santo Espírito, que ouve, ó Deus, e transforma nossas orações com gemidos inexprimíveis, visita, Senhor Deus, o nosso coração. Visita, Senhor Deus, o coração do nosso irmão William, Pai. Em nome de Jesus, visita ele nesse momento com o teu abraço do Espírito Santo, que é consolador, que conforta. Visita, Senhor Deus, toda a família da Yasmin. Visita, Senhor Deus, cada pessoa que passou pela vida dela. Não importa quanto tempo. Senhor, nós louvamos porque nós tivemos o privilégio de conhecê-la. E nós pedimos ao Senhor que traga à nossa memória só aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus, renova as nossas forças. Abençoa, Senhor Deus, os nossos pastores. Senhor Deus, eles que estiveram ali, que travaram uma luta espiritual, uma batalha espiritual, Senhor Deus, mas o Senhor os cercou. Cercou a vida deles, ó Pai. E mesmo em meio às lágrimas e a dores, o Senhor tem consolado o coração deles. Porque o Senhor permitiu que eles passassem por esse processo. E o Senhor Deus fortaleceu cada momento. Até ali o Senhor ajudou. E ali naquela boa carreira. Mas aí eles continuam, Senhor Deus. Porque o Senhor há de trazer mais pessoas. Pessoas, Senhor Deus, ao teu altar. Pessoas, Senhor Deus, que choram por seus familiares. Pessoas, Senhor Deus, que precisam da tua cura. Que precisam ser acalmadas, ó Deus. Pessoas que precisam se converter, entregar a vida a Jesus. Pessoas que precisam entender o propósito, meu Deus. Pessoas que precisam se reconciliar com o Senhor, se fortalecer. Pai, que em nossos lábios haja louvor para o Senhor. Mesmo que os nossos louvores, Senhor Deus, não consigamos colocar nossa voz, mas que o nosso coração se prostre na tua presença. Passe pelo nosso lado samaritano. E são tantos lados, ó Deus, que precisamos que o Senhor passe.
Traga a tua cura, traga a saciedade, traga o teu consolo, Senhor Deus. Às vezes precisará trazer repreensão, mas nos dá o teu colo também para a gente não desanimar. Fortalece a tua igreja em nome de Jesus. Que a tua obra continue. Que a tua obra continue, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada por este momento. Que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor. Palavra abençoada. Eu creio que falou a cada coração nessa noite. Eu tenho plena convicção disso. Amém? Obrigado, Miriam. Deus abençoe. Obrigado, Ministério de Louvor. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Depois essa palavra estará no YouTube da igreja. Aí você acessa lá. Se inscreva também. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos. Isso é bênção, alcança mais pessoas ainda. Eu quero convidar o Lelis e a Roseli aqui à frente, por gentileza. Lelis e Roseli, eu agradeço de coração, nós, como igreja, nós queremos recebê-los, vocês como membros, e como igreja queremos também estar disponibilizando tudo aquilo que a igreja tem, como vocês têm dons, têm talentos, que vocês possam estar sendo grandemente usados na obra, e que a igreja possa ser uma bênção para vocês, possa dar esse respaldo, para que vocês possam, então, desenvolver aquilo que foi chamado para fazer. Tá bom? Amém, irmãos? Vamos orar pela vida deles. Estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do Lelis, pela vida da Roseli. Ó Deus, toda a sua família, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Ó Deus, eu quero, como a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, recebê-los aqui nessa noite como membros da igreja. Ó Deus, que eles possam ser bênção aqui neste lugar, e que a igreja, ó Deus, possa ser bênção na vida deles, ó Pai. Continue abençoando e guardando, ó Deus. Que eles possam, ó Pai, estar cada dia desenvolvendo a fé cristã, desenvolvendo a tua maturidade. E nós te louvamos, nós rogamos a ti, agradecidos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Para quem não sabe, a Roseli é a irmã da Simone. Cadê a Simone? Está ali, a Simone do Beto. Ele fala Simone do Beto, Beto da Simone. É a irmã. E nós conhecemos já desde pequenos também, Depois que a gente veio novamente reencontrar. E olha lá, sejam bem-vindos à família Esperança. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe. Quarta-feira nós teremos aqui uma Assembleia Geral, tá? Então os membros são convocados a estarem aqui, que vai ter a nova eleição, a eleição da diretoria. Então você é o nosso convidado. E outras coisas também. Tem um edital de convocação aqui que precisa ter, para ir para o cartório também. Então participe, tá bom? Não deixe de vir, pelo menos nessa quarta. Eu sei que alguns não têm jeito mesmo, que estarão trabalhando, mas se você pode, venha, que é muito importante para a igreja este momento. Graça e paz, irmãos. Sei que é um momento difícil. Eu dizia para o pastor Ricardo que nesse ministério, liderando, cuidando de vidas, nós como pastores, muitas vezes, nós doamos a nossa vida. E nós como amigos, nós começamos com o William e Yasmin como pastores, cuidando. Mas foi algo tão diferente, que se tornaram nossos amigos. E ao passar de sermos amigos, se tornou parte da nossa família, a qual nós tínhamos dentro da nossa casa. Não só como eles, mas como outros irmãos que vocês viram que passaram por aqui, estão aqui na igreja conosco. E eu quero agradecer a você, igreja. A você que nos acolheu o William e Yasmin. Você que tem orado, você que mandou mensagens para nós, tem orado pelas nossas vidas. Tem sido muito importante. Quero agradecer ao pastor Ricardo, a pastora Fatinha, que esteve conosco todo momento ali. Não é um momento difícil, é um momento difícil, de dor para nós, porque tudo nós fazemos juntos. Como vocês podem ver algumas fotos, tudo nós fazíamos juntos. Tudo que nós tínhamos como ministério, nós agregávamos eles juntos conosco. E que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus possa abençoar a vida da igreja, a vida dos nossos pastores. Fique na paz, amém? Obrigado, tá? Obrigado. Eu sei que é um momento difícil, como a Yasmin é todo dia, na casa da Paula. Então, não abandone, tá bom?
Uma mensagem que você manda, isso fortalece muito. As orações que você faz fortalecem muito. Tem os amigos, tem o Will. Vamos orar por ele. Se você tem um contato dele, passe, manda uma mensagem em nome de Jesus. Pastor Tony, por favor, vamos colocar em pé? Paz e graça a todos, queridos. O momento quando a gente perdemos um ente querido é o momento mais difícil da nossa vida, né? E para consolar é só Deus, queridos. Então, pedir a Deus consola, né? Que Deus nos console, a todos os familiares, amigos, toda a igreja, o pastor e a pastora, que sempre, eles nunca mediram esforço para nada. Sempre estão aí, como canal de Deus, abençoando vidas, né? Temos que orar muito por eles. Pastor Ricardo, pastora Fatinha, tem sido bênçãos. Ore muito por eles. E um orando pelos outros. Peça a Deus. Ele vai visitar você, como já tem visitado. Vai visitar a família, para consolar. Deixa Deus te consolar. Chore. Pode chorar, que o choro, ele lava a nossa alma, né? Feche teus olhos aí. Fale com Deus. Eterno Deus, te louvamos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. E gratos somos por tudo, Senhor. Por mais um dia de vida, estamos vivos porque o Senhor assim o quis. E aqui estamos te louvando, te adorando e agradecendo por tudo. Abençoe cada lar, cada vida, cada família aqui representada, cada casal, os filhos, netos. Pai, que toda sorte de bênçãos o Senhor derrame sobre essa família. Abençoe nosso pastor Ricardo, pastora Fatinha, toda a igreja, meu Pai. Que o teu consolo alcance cada um nesta hora, ajudando, fortalecendo, dando forças, porque a nossa vida vai continuar, Senhor. E só o Senhor para nos dar força e graça para continuar. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Amém. Obrigado, viu? Obrigado. Entramos na Semana Santa, né? Hoje é domingo de Ramos. E sexta-feira tem um feriado também. Pense nessa semana, na via dolorosa, até na ressurreição, Jesus venceu a morte. Então hoje nós temos vida por causa dele. Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Temos um café. Tenha comunhão com os teus irmãos. Deus abençoe.